Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar sobre um processo que a Igreja Universal do Reino de Deus perdeu e que foi condenada a pagar pelas custas processuais. Exatamente isso que você ouviu. Eu sei que a batalha ela foi vencida nesse processo, mas a guerra ela continua, porque são dezenas de processos e Deus ele vai nos dar vitória um a um. Esse já é o segundo que Deus nos dá vitória. No primeiro, o juiz negou a liminar pedida pela igreja contra o Google e contra mim para a retirada dos vídeos do meu canal. A igreja, através do seu corpo jurídico, percebendo que não iriam lograr bom êxito na ação, o que fizeram? Estrategicamente, eles retrocederam, desistiram da ação e o processo foi arquivado por desistência da parte autora. Bom, a igreja entrou com outros processos. Eu tenho aqui uma sentença que eu quero ler para todos vocês, aonde mostra qual foi a decisão do juiz e a base que ele teve para a tomada dessa decisão. Eu faço questão de compartilhar isso com todo o Brasil. Aliás, eu irei pegar essa sentença e eu irei fazer um quadro. Exatamente isso. Eu vou fazer um quadro e vou colocá-lo aqui na minha casa, porque ele tem uma representatividade bastante significativa. Esse quadro com essa sentença significa muito. E não só para mim, mas para milhões e milhões de pessoas espalhadas por todo o país. Ou melhor, por todo o mundo. Então, nesse processo, eu tenho aqui o número dele. E também a classe desse processo. Enquanto eu estiver lendo aqui, eu vou evitar olhar para o vídeo por causa do flash. Está ofuscando aqui a minha visão. Bom, é o processo número 10.45.129, dígito 46.2016.826.0100. Classe ou assunto, procedimento comum, obrigação de fazer, não fazer. Requerente, Igreja Universal do Reino de Deus. Requerido, Google Brasil Internet Limitada. O juiz de direito o Dr. Carlos Eduardo Borges Fantassini. Vistos. Igreja Universal do Reino de Deus move ação de prestação de fazer contra Google Brasil Internet Limitada, alegando em suma que ex-bispo da entidade postou uma série de vídeos no site YouTube com conteúdo ofensivo e prejudicial à companhia autora. Pleiteia que a ré retire tais vídeos do ar. Negado segredo de justiça e tutela antecipada a folhas 151. Ponto. Contestação a folhas 159. Ponto. Réplica a 239. Ponto. É o relatório. Ponto. Decido. Os serviços prestados pela ré, seja de hospedagem de endereços, de e-mail, seja de transmissão de dados, estão sob sigilo, inclusive por força de norma constitucional. Daí que não seria exigível da ré que, mediante mera notificação do interessado, retirasse vídeos de seus usuários sem a intervenção do judiciário, pois isso implicaria em violação ao sigilo de dados e de correspondência,
a par de de ferir a liberdade de expressão. Nem tampouco lhe seria dado por óbvio controlar o conteúdo das bilhões de mensagens que circulam na internet. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o provedor não é obrigado a ter controle prévio de conteúdos na internet, mesmo tendo que manter o registro do IP, entre parênteses, número que identifica cada computador na internet, e remover conteúdos ofensivos. A Google Brasil Internet Limitada não é obrigada a fazer controle prévio do conteúdo do YouTube, seu site de vídeos. Esse entendimento foi adotado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que negou o pedido de indenização contra a empresa. A respeito da retirada dos vídeos, aquele que, no exercício da liberdade de manifestação de pensamento e de informação, com dolo ou culpa, viola direito ou causa prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. Todavia, não restou comprovado que exista obrigação devida. É evidente que o excesso deve ser punido protegendo-se a imagem nos casos necessários. Porém, deve ser observada a liberdade de expressão, artigo 5º, inciso 9º e artigo 20 da Constituição Federal, e a livre manifestação do pensamento, artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, que diante do cenário dos autos e sopesados confrontos de princípios constitucionais, não se verifica lesão à honra da autora, que enseje a obrigação pleiteada. Antes, crítica inerente a ex-membro da igreja em questão. No julgado do STJ, a ministra Nancy Andrighi elenca sobre o descabimento da divulgação de qualquer suspeita de ato ilícito embasada ensejar em indenização ou ser proibida, o que seria o caso do ex-bispo, que relata ações que ocorrem na igreja após anos de vivência, já que seria uma espécie de censura. A suspeita que recaía sobre o recorrido, por mais dolorosa que lhe seja, de fato existia e era, à época, fidedigna. Se hoje já não pesam sobre o recorrido essas suspeitas, isso não faz com que o passado se altere. Pensar de modo contrário seria impor indenização a todo veículo de imprensa que divulgue investigação ou ação penal que ao final se mostre improcedente. E aqui tem a referência do recurso especial da terceira turma. Prossegue. Além do mais, aqueles que buscam ocupar espaço na vida pública devem aprender a lidar com os seus infortúnios, como as críticas daqueles que não concordam com a forma e os métodos empregados para a captação dos fiéis e a gestão dos recursos da igreja, bem como da imprensa, que cumpre o papel de investigar e informar a população. Nesse sentido, a ação de obrigação de fazer divulgação de vídeo no YouTube com conteúdo considerado prejudicial à imagem dos autores, filmagem de depoimento por eles prestado em processo crime, improcedência da demanda, inconformismo, inadmissibilidade, inexistência de abuso de direito pessoas públicas, direito de imagem que não supera o direito à crítica e à liberdade de manifestação do pensamento, sentença mantida, recurso desprovido. E aqui tem também referência de Moreira Veigas, julgado em 17/2/2016. Ademais, o autor das imagens é perfeitamente identificado
não havendo necessidade que a ré forneça seus dados. Pelo exposto, julgo improcedente o pedido, não sendo a ré obrigada a retirar os vídeos da plataforma de hospedagem YouTube, tampouco fornecer os dados do autor das imagens. Diante da sucumbência, condeno a autora a arcar com despesas processuais, sendo honorários advocatícios de R$ 1.500, artigo 85º, 8º CPC, datado aqui de São Paulo, 15 de setembro de 2016. Bom, então, aqui está uma derrota da Igreja Universal do Reino de Deus. Claro, quando eu digo Igreja Universal do Reino de Deus, eu me refiro à cúpula da instituição, os mentores, os idealizadores de tais práticas cometidas na instituição. E eles é quem fomentam, tá? O ódio por parte das pessoas, a ponto das mesmas entrarem com processos contra nós, dizendo-se estarem sendo, digamos, atingidas na sua fé, estarem sendo de alguma forma, enfim, atingidas, e pedindo indenizações. Então são dezenas de processos movidos no Brasil inteiro. Isso, claro, fomentado, idealizado pelos líderes, pela cúpula da instituição. Então eles sofreram essa derrota, porque aqui está o parecer do excelentíssimo senhor juiz, que detalha o porquê não é cabível que os vídeos sejam retirados do canal. E por esta razão eles estão mantidos. Eles estão mantidos. E isso é uma vitória, não minha, mas é uma vitória de todos aqueles que desde o início lutaram juntamente conosco e que estão lutando até hoje. Até porque é uma batalha vencida, mas a guerra continua, até porque são dezenas de processos. E eu tenho certeza que Deus estará à frente da verdade, porque Deus é pela verdade. Deus é pela verdade. E eu confio plenamente na justiça do meu país e confio plenamente também na justiça do meu Deus. E por esta razão, nós iremos seguir postando os vídeos, combatendo tudo aquilo que nós achamos e consideramos ser nocivos ao crescimento, ao desenvolvimento, à propagação do verdadeiro evangelho e da palavra viva do nosso Deus. Eu quero aqui agradecer, eu não posso deixar de agradecer aqueles que estão manifestando o seu apoio. Inclusive aqui vai o meu agradecimento ao Dr. Ricardo Marins, que está lutando bravamente. Um beijo no coração do Senhor, da sua esposa, da sua filhinha, Dr. Ricardo. Que Deus os abençoe e os recompense. Eu não tenho como recompensá-los, mas Deus tem como recompensar tudo que o Senhor está fazendo na defesa de todos esses processos espalhados pelo país. E o Senhor está aí se desdobrando em meio aí o seu trabalho, um tanto quanto que árduo, corrido, mas o Senhor tem dedicado um tempo, dedicado a olhar com carinho cada processo e nos ajudar nessa luta. Muito obrigado. Obrigado também a todos os pastores que estão gravando os seus vídeos, a todos os obreiros, ex-pastores, ex-obreiros que estão gravando os seus vídeos, pastores e obreiros que estão enviando os seus relatos, esposas também que estão enviando os seus relatos. E quero dizer a todos vocês que a luta continua, tá certo?
E essa sentença eu farei questão de fazer um quadro e vou procurar um lugar aqui todo especial na minha residência e irei colocá-lo. Ele vai ficar ali porque ele representa muito, muito. Só Deus sabe o quanto. Em um dos próximos vídeos eu vou falar o que representa, o que significa, tá? Essa decisão, tá bom? Bem, eu volto gravando outros vídeos, tá certo? Inclusive alguns deles eu quero falar e eu estou já me preparando há algum tempo para falar sobre a minha vida aqui fora da Igreja Universal do Reino de Deus e não consegui ainda gravar esse vídeo, mas em breve eu gravarei, tá certo? Bom, você que gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas possível, tá bom? E saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão.